Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o pensamento, sobre a contribuição do Celso Furtado para a compreensão da formação econômica do Brasil. Nessa aula nós vamos estudar, nós vamos colocar o foco sobre o método do Celso Furtado, mais especificamente sobre o método conhecido como histórico-estruturalista. Então vejam o que nós temos aqui. O Celso Furtado, ele vai, em O Mito do Desenvolvimento Econômico, ele enfatiza a dualidade existente. Dualidade é essa, caracterizada pela presença de um centro versus uma periferia. No centro, nós temos a homogeneização, enquanto que na periferia nós temos heterogeneidade. Então vejam o que nós temos aqui. O centro, não existe um fosso, não existe uma diferença de renda considerável entre as diferentes classes da sociedade. No centro, um trabalhador e um capitalista, eles não têm uma renda tão diferente assim. Por outro lado, na periferia, a situação é completamente distinta. A periferia, ela é caracterizada pela heterogeneidade. Então vejam, é justamente essa dualidade que caracteriza a formação econômica de países como o Brasil. O Brasil, como pertencente à periferia, ele vai ter uma estrutura produtiva heterogênea e ele vai ter uma elevada concentração de renda. Então, qual é a principal crítica do Celso Furtado? As concepções são os autores, alguns dos principais autores da teoria econômica. Ele vai criticar as chamadas concepções fasiológicas do desenvolvimento. Vejam o que nós temos aqui. Essas concepções, essas teorias, essas visões, elas são criadas principalmente por autores europeus, buscando explicar o modo como ocorre o desenvolvimento econômico. Para esses autores, todos os países eles vão passar necessariamente por três fases. Uma fase mais agrícola, uma segunda fase industrial e uma terceira fase que vamos chamar de pós-industrial ou é uma fase caracterizada pela presença de uma indústria madura. Então, essa literatura ela vai considerar que o processo de desenvolvimento econômico é caracterizado sempre por essas três fases. Em outras palavras, todos os países vão ter uma fase agrícola, vão ter uma fase industrial e vão ter uma fase pós-industrial. Ou, claro, caracterizado por uma indústria já madura, ou por uma indústria desenvolvida. Com isso, nós podemos entender o que seria uma economia subdesenvolvida. De acordo com essa visão, uma economia subdesenvolvida é uma economia atrasada. Por quê? Porque enquanto que alguns países, nomeadamente os países europeus, principalmente Inglaterra, e talvez alguns países de outros lugares, como os Estados Unidos, esses países já tiveram a sua fase agrícola, eles já tiveram a sua fase industrial e eles já se encontram em uma fase de indústria madura.
No entanto, outros países eles ainda se encontram, eles ainda apresentam uma economia agrícola. Em outras palavras, o processo de desenvolvimento econômico destes países é atrasado. Eles precisam trilhar todo este caminho para conseguir se desenvolver. Só que vejam o que nós temos implícito a este conceito. O fato de que esse processo, este caminho, ele é natural. Todos os países vão trilhar deste caminho. Ou seja, se um país como o Brasil é um país agrícola, significa que ele ainda vai ter uma fase industrial e posteriormente vai ter uma fase pós-industrial, uma fase de indústria madura. Em outras palavras, todos os países vão trilhar este caminho, independente da situação em que eles se encontram, independente das relações comerciais, produtivas existentes entre esses diferentes países. O argumento do Celso Furtado, a crítica do Celso Furtado, vai ser exatamente com relação a essa tendência natural ao desenvolvimento. Então vejam, aqui nós temos, representaria, essa curva ela representaria a trajetória natural de desenvolvimento de um país. Todo país ele vai passar por essa trajetória. Talvez um país ele já se encontre com uma renda elevada, então vejam aqui o que nós temos. Nós temos o PIB no eixo Y e o tempo no eixo X. Ao longo do tempo, o que esse gráfico está nos mostrando? Que todo país ele observa um aumento da sua renda ao longo do tempo. Talvez exista um país A que ele tenha essa renda aqui, que ele já se encontra com uma renda extremamente elevada. Por outro lado, existe um país B que ele ainda apresenta um baixo nível de renda. Porém, de acordo com essa visão fasiológica, nada impede que este país B ele também chegue aqui no mesmo nível de renda do país A. Na verdade, ele está trilhando essa mesma trajetória, porém ele ainda apenas se encontra em um ponto inferior da trajetória. Em algumas décadas, ele vai conseguir chegar a este mesmo nível de renda que o país A. Para o Celso Furtado, nada é mais falso do que essa afirmação. Então vejam aqui alguns autores que vão compartilhar dessa visão fasiológica. O Adam Smith, por exemplo, o List. Aqui no Adam Smith, ele trabalha com a ideia de sociedade antiga e primitiva e sociedade comercial. O List, ele descreve o capitalismo em fases, quais sejam escravidão, atividade pastoril, agricultura e manufatura e atividades mercantis. Já o Marx, comunismo primitivo, escravidão, feudalismo, capitalismo. O que o Celso Furtado vai fazer? Ele vai questionar essa concepção fasiológica. Ele vai dizer que existem elementos históricos que importam sim. Ele vai afirmar que existem elementos políticos que são importantes. Existem especificidades que vão condicionar o desenvolvimento econômico dos países.
ele vai entender que a formação econômica dos países subdesenvolvidos, na verdade, não é que esses países eles se encontram atrasados. Não é porque eles se encontram em uma fase inferior do capitalismo. Não. É devido às características específicas do caminho trilhado por esses países. É devido à presença de alguns elementos históricos e políticos. Devido ao modo como foram estabelecidas as relações comerciais. No centro da análise do Celso Furtado se encontra o processo técnico, se encontra a análise do modo como que ocorreu a difusão do progresso tecnológico. Mais especificamente, o Celso Furtado ele vai olhar para dois elementos: a disponibilidade de mão de obra, o nível de acumulação de capital e de excedente econômico. Ou seja, ele vai analisar por comportamento apresentado pela mão de obra e para o investimento capitalista, para a capacidade de acumulação de capital. Sendo que esses elementos eles são encontrados principalmente nos países desenvolvidos. Já nos países subdesenvolvidos, a história é completamente diferente. Por quê? Porque o nível de acumulação de capital, a presença de mão de obra é completamente diferente. De forma mais específica, o Celso Furtado ele vai considerar 3 linhas de desenvolvimento da economia industrial. A primeira linha ela teria ocorrido na Inglaterra, sendo que neste país esse processo de industrialização ele pode ser discriminado em 2 etapas. Na primeira etapa, este país ainda era caracterizado pela presença de uma produção pastoril, pela presença de uma produção artesanal, sendo que nesse sistema existia excedente populacional. Se tem excedente populacional, se tem sobra de mão de obra, significa que os salários são baixos. Se os salários são baixos, existe uma acumulação muito grande de capital, porque os capitalistas, os donos das fábricas, eles conseguem pagar baixos salários e com isso atrair trabalhadores, o que faz com que eles tenham uma rentabilidade elevada. Assim, a presença de baixos salários contribui para a acumulação de capital, estimulando o crescimento econômico. Porém, ao longo do processo de desenvolvimento, chegou um ponto em que a mão de obra ela deixa de ser o fator abundante. Passa a ocorrer uma escassez da mão de obra. Então vejam, essa escassez de mão de obra ela poderia ter posto um fim a esse desenvolvimento capitalista incipiente que ocorreu na Inglaterra. Porém, não é isso que nós observamos. O desenvolvimento capitalista ele conseguiu superar essa restrição. Por quê? Por causa dos constantes aumentos de produtividade. Com isso, na segunda fase da expansão capitalista, do desenvolvimento capitalista inglês, ela é caracterizada justamente pelo aumento da produtividade devido às inovações tecnológicas. Sendo que este aumento da produtividade viabilizou a continuidade do processo de acumulação de capital. Assim, resumindo, primeira fase, abundância de mão de obra, o que possibilita a acumulação de capital. Segunda fase, a escassez de mão de obra, mas
produtividade elevada e inovações tecnológicas, o que possibilita a acumulação de capital. Mais do que isso, vejam o que nós temos aqui. Este avanço tecnológico ele faz com que a demanda por trabalhadores continue se elevando. E este aumento na demanda por trabalhadores resulta em maiores salários, fazendo com que a renda do capitalista e a renda dos trabalhadores não seja tão diferente assim. Em outras palavras, a acumulação tecnológica, a inovação tecnológica possibilita a homogeneização social. Possibilita que os trabalhadores eles passem a desfrutar de um nível elevado de renda. Claro, isso lá na Inglaterra. A segunda linha de desenvolvimento da economia industrial europeia, ela seria caracterizada pelo deslocamento de mão de obra, de capital e de técnicas de produção para alguns novos países. Quais países seriam estes? Seriam as colônias desses países europeus, principalmente aqueles localizados em terras novas. Nós estamos falando aqui de Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia. Nesses países, esses países eles se transformam em, digamos, uma extensão do capitalismo europeu. De tal forma que nestes países são definidas relações de trabalho semelhantes às observadas nos países desenvolvidos nos países do centro. Não se observa heterogeneidade, não se observa dualidade nesses países. Já na terceira linha de expansão da economia industrial europeia, a situação é completamente diferente. Aqui nós não temos um capitalismo que caminha em direção a terras novas. Nós temos um capitalismo que caminha em direção a países que já possuem todo um conjunto de elementos pré-capitalistas. Ou seja, são países que já possuem uma sociedade estruturada com fortes elementos pré-capitalistas. Quais países nós estamos falando? Por exemplo, Índia, Brasil, México e assim vai. Qual que é o principal objetivo da expansão capitalista em direção a esses países? É a colonização? Não. É apenas a abertura de linhas de comércio. Melhor dizendo, o objetivo do capitalismo nesses países é estender, é colonizar, ir em direção a terras novas? Não. É apenas comércio. Principalmente o quê? Obtenção de matérias-primas. As relações capitalistas criadas com esses países não vão possuir como objetivo promover o desenvolvimento econômico, promover a industrialização. Essa expansão capitalista, ela não vai questionar, não vai romper com as relações pré-capitalistas observadas nesses países. Na verdade, ela vai resultar no surgimento de estruturas dualistas. Por quê? Porque nós vamos ter elementos capitalistas, nós vamos ter elementos modernizantes nesses países, como, por exemplo, a maximização de lucro e a adoção de formas modernas de capitalismo, de consumo, de máquinas modernas, de capital moderno. Porém, ao mesmo tempo, nós ainda vamos ter uma estrutura socioeconômica primitiva, uma estrutura socioeconômica dualista, sendo que a origem do subdesenvolvimento vai se encontrar justamente nessa dualidade característica a esses países. Por exemplo,
exploração mineira. Ela ocorre sob o controle de empresas estrangeiras, responsáveis por organizar essa produção e a comercialização dos produtos, só que ela não implica no pagamento de salários elevados para os trabalhadores. Como que nesses países são utilizadas técnicas de produção modernas, essas técnicas de produção, elas são poupadoras de mão de obra. Esses países responsáveis pela produção desses produtos, eles possuem uma abundância de mão de obra. Então vejam o que nós temos aqui. A expansão capitalista em direção a esses países não vai fazer com que a demanda por mão de obra seja maior do que a oferta de mão de obra. Em outras palavras, o que isso significa? Baixos salários. Os salários pagos serão baixos, existe uma mão de obra infinita, de tal forma que a massa salarial produzida ela não vai ser capaz de induzir a industrialização, a transformação produtiva desses países. Algo semelhante ocorre na República das Bananas. Então, os elementos associados a esse processo a essa dualidade, a esse subdesenvolvimento, a essa periferização desses países, eles se encontram, de certa forma, no próprio modo como ocorrem as relações comerciais. Se nós temos um modo específico, como são estabelecidas as relações de comércio, como são estabelecidas as relações produtivas, este país ele não vai migrar aqui do nosso ponto B para o ponto A em condição nenhuma. Por quê? Justamente porque tem elementos históricos, existem elementos, acordos, existe todo um conjunto de estruturas, todo um conjunto de elementos que restringem o desenvolvimento deste país. É justamente por causa disso que o país ele vai precisar adotar uma política industrial.